Vamos orar. Pai, bendito seja o Senhor, te damos graças por esse encontro que podemos ter mais uma vez entre irmãos, para a leitura e meditação da Tua Palavra. Hoje começamos a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Queremos te pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor nos ministre, ó Deus, que esse tempo seja um tempo precioso para cada um de nós, que o Teu Espírito, ó Deus, venha nos auxiliar, ó Deus, em todo o tempo, nos instruindo, nos guiando, nos dirigindo, cooperando conosco, ó Deus, enquanto vamos lendo e meditando na Tua Palavra. Pedimos, ó Deus, que o Senhor nos encha com a revelação do Senhor para a glória do Teu nome. Revela, Senhor, aquilo que não está tão claro, talvez, nas Escrituras, aquilo que talvez não tenha sido compreendido por todos. Que o Teu Espírito venha, Senhor, para nos ensinar, no nome de Jesus. Também queremos, ó Deus, ser práticos, queremos ser objetivos, práticos no sentido de não apenas ler, mas vivenciar aquilo que as Escrituras nos ensinam, ó Deus, e objetivos no sentido de alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nós em cada leitura e meditação que temos feito. No nome de Jesus, que a graça do Senhor seja sobre nós, que o Senhor continue edificando o Teu corpo, a igreja, por meio de nós, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmã Maria Lúcia, boa noite, Deus abençoe, bom estar com a senhora. Obrigado pelos parabéns à Jéssica. Hoje ela não está com a gente aqui porque ela foi para a casa de uma outra irmã que está aniversariando, né? Oi, Romilda, paz, Deus abençoe. A Jéssica foi para a casa de uma colega dela que está aniversariando hoje também. Então elas trocaram os aniversários aí. Hoje é o dia dela lá, né? Então, glória a Deus. Vamos então começar a leitura. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e o nosso. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bom, ele começa então já declarando que a carta está sendo escrita por ele e pelo irmão Sóstenes, né? Não é uma carta que Paulo está escrevendo sozinho, mas o Sóstenes está junto com ele. E então ele saúda a todos aqueles irmãos lá em Corinto, os chamados para ser santos, né? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo o conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então aqui nós já aprendemos algo interessante. Irmã Maria do Parto, Deus abençoe, seja bem-vinda. A paz. Aqui nós já podemos perceber algo interessante. Paulo aqui está dizendo que a igreja de Corinto foi enriquecida em tudo, né? Em toda a palavra e em todo o conhecimento. Sim, irmã Antônia, graças a Deus por ter a senhora conosco aqui, que bênção, viu? Muita alegria recebê-la aqui conosco, fica com a gente aí. É bom saber que a senhora é da casa do Pai, né? Está lá o meu irmão cuidando de vocês aí, espero que estejam muito bem cuidados. Ele é muito atencioso, muito criterioso, né, no trabalho ministerial. Acredito que a senhora está sendo muito bem cuidada na casa do Pai. Glória a Deus pela sua vida, viu? Então Paulo está dizendo que essa igreja, a igreja de Corinto, é uma igreja rica em Deus,
não rica financeiramente, mas rica em Deus. Ela foi enriquecida nele. Então, ela espiritualmente uma igreja rica, enriquecida nele, em toda a palavra, em todo o conhecimento, assim como no testemunho de Cristo tem sido confirmado naquela igreja. Coisa linda, né, irmãos? Elogios tremendos que o apóstolo Paulo faz a essa igreja por causa do testemunho que a igreja tem dado, né, na cidade de Corinto, né, nos arredores, e ainda ele acrescenta mais: de maneira que não vos falte nenhum dom. Nenhum dom. Irmãos, isso aqui foi tão lindo na igreja de Corinto que começou a ser problema. Nós vamos estudando aí a carta de Paulo aos Coríntios e nós vamos perceber que isso aqui começou a ser um problema. Paulo teve que disciplinar o uso dos dons, mas a igreja era uma igreja riquíssima no Senhor, espiritualmente poderosa, né? Atuante, né? Uma igreja maravilhosa. Versículo 10: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloé de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Olha que interessante. Quando Paulo começa o versículo 10, ele está tratando de um problema que estava acontecendo na igreja de Corinto. Paulo foi quem fundou essa igreja. Ele foi pastor dessa igreja por 1 ano e meio aproximadamente, né? Segundo os estudiosos, né? E nesse período aqui, onde ele está escrevendo essa carta, na verdade, a carta de Paulo aos Coríntios é uma resposta dos coríntios, aliás, uma resposta que Paulo está enviando aos coríntios, né? Então, essa epístola de Paulo aos Coríntios não é uma epístola de instrução espontânea, né? Na verdade, ele está respondendo a uma carta que ele havia recebido anteriormente. Nós estamos vendo aqui logo no começo, versículo 11, ele fala que as informações chegaram até ele pelos da casa de Cloé, né? Então, havia contendas entre os irmãos, eles estavam divididos, uns preferiam Paulo, outros preferiam Apolo, outros preferiam Pedro, né? Que é aqui colocado por ele como Cefas. Algumas questões que estão aqui. A preferência por Paulo. Os gregos preferiam Paulo por causa da cultura. Paulo era um homem muito culto. O Apolo também era muito culto. Mas o Pedro já era alguém de menos cultura. Pedro era um pescador, era um homem rude, né? Mas, então, a igreja do Senhor, por ser sempre muito heterogênea, ela vai ser sempre formada de pessoas de níveis culturais diferentes, né? E a igreja de Corinto não foi diferente. A igreja de Corinto passou por essa experiência também de ter homens cultos, homens de boa formação, não é? Homens que estavam ali sempre se dedicando ao estudo. Enfim, Paulo era um desses e Apolo também, mas Pedro era um homem de menos cultura. Então eles ficavam divididos entre estes irmãos, né? E ali naquela divisão aquilo acabou trazendo tristeza para a igreja, e que foi o caso então daqueles irmãos ali reunidos na casa de Cloé mandar essa carta para Paulo e dizer: olha, está acontecendo isso aqui, acho que você vai precisar intervir, né? Oi, Elivane, boa noite, paz do Senhor, Deus te abençoe, seja bem-vinda, viu? Estamos meditando na carta de Paulo aos Coríntios, 1 aos Coríntios, capítulo 1, e já chegamos no versículo 12, aliás, versículo
17, nós já estamos no versículo 17, tá? Seja bem-vinda. Então, Paulo está dando resposta a essa carta que os irmãos da casa de Cloe, se a gente fosse falar na linguagem de hoje, né, da célula da casa de Cloe, né, mandou para Paulo essa carta, informando a ele das coisas desagradáveis que estavam acontecendo ali, dessas pessoas que ficavam preferindo, eu prefiro Paulo, eu já prefiro o Apolo, eu já prefiro o Cefas, e o Paulo dá assim uma palavra, até certo ponto parece dura, né? Mas ele diz: dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio. Porque a coisa estava tão séria que Paulo ele chega a argumentar assim, para que vocês não dissessem que foram batizados no meu nome, né? Então a coisa estava complicada ali, havia uma idolatria da liderança, né? E Paulo está combatendo essa idolatria da liderança de forma sutil, amorosa, mas bem pontual, né? Ele aborda exatamente o assunto que está sendo tratado aí. E ele vai dizer que o Senhor não o enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho. E aqui tem algo assim, irmãos, que eu acho interessante. Olha o que Paulo fala. Não me enviou o Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anule a cruz de Cristo. Olha o que o Paulo está falando. Deus não o enviou para pregar com sabedoria de palavra. Nós nos lembramos de que Pedro escreve a respeito das cartas de Paulo, dizendo que Paulo, na forma dele escrever, na forma dele falar, ele escreve coisas de difícil entendimento, né? E essas coisas que eles têm dificuldade de entender, alguns até distorcem o que Paulo diz. E ele está dizendo assim que ele não foi enviado para pregar o Evangelho com sabedoria de palavras. Ou seja, é o Evangelho puro e simples, para que a cruz de Cristo não seja anulada. Veja o zelo que Paulo tem quando ele fala da pregação do Evangelho. O negócio não é pregar o Evangelho com palavras difíceis, com expressões complicadas, não é nada disso. O Evangelho é simples, o Evangelho é puro e ele deve ser conservado assim, puro e simples, para que a cruz de Cristo não seja anulada, né? Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Qual é a palavra da cruz? O que é que a cruz prega? Qual é a palavra da cruz? A palavra da cruz é renúncia. A palavra da cruz é morte do eu. A palavra da cruz é o eu calado, domado, disciplinado, crucificado, né? É o negar, é a negação do eu. É a negação ao eu os seus privilégios. É negar ao eu os seus privilégios. É negar a mim mesmo os meus privilégios, as minhas vontades, os meus desejos. Essa é a pregação da cruz. A pregação da cruz é sim, Amilcar, arrependimento. Arrependei-vos, né? Mas ela é renúncia, principalmente renúncia, né? Então, a palavra da cruz é loucura. Renunciar quer dizer que eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto? Para os que se perdem é loucura. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus, porque à medida que eu renuncio à minha vontade, eu estou abraçando a vontade de Deus com todas as minhas forças. E eu estou declarando a Deus que o que eu quero é agradá-lo. Então, isso é loucura para os que se perdem. O que eles querem mais é gastar o tempo fazendo o que eles querem, né? Então, essa é a loucura. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação.
Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Uau! Jesus Cristo, meu Deus! Tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Os judeus esperavam que o Messias cumprisse determinados sinais. Se ele é o Messias, ele tem que ser descendente de Davi, ele tem que vir e trazer uma solução para essa questão que nós estamos vivendo agora, o domínio de Roma sobre nós, não é? Essa opressão romana sobre nós, não é? Então, esse Messias terá que vir com esses sinais, não é? E ainda assim, vendo os sinais, não viram Jesus. Viram os sinais, mas não viram Jesus. Viram que ele é nascido da raiz de Davi, ele é descendente de Davi, viram isso, mas porque ele era filho de José, então não era da descendência de Davi. Né? Viram que ele era, olha só, porque ele vinha de Nazaré, Jesus não nasceu em Nazaré, mas ele viveu em Nazaré. Ele nasceu em Belém, Efrata, né? E isso é o que está profetizado, ele tinha que nascer lá mesmo. A questão é, eles viram todos os sinais, mas negaram que estes fossem os sinais do aparecimento do Messias. Então os judeus continuavam buscando sinais e os gregos buscando sabedoria. Sempre foi a busca dos gregos o conhecimento pelo conhecimento, né? E aí Jesus chega com toda a simplicidade, montado num jumentinho, assentado no meio do povo, do povão, né? Comendo com os publicanos, né? Então, libertando enfermos das suas enfermidades, curando coxos, cegos, né? Livrando pessoas das suas prisões espirituais. E aí eles vão olhar para isso, não, isso aí não é o Messias, isso aí não é o Messias. O Messias nos libertaria do poder de Roma. O Messias nos libertaria dessa escravidão, dessa pseudo-escravidão que nós estamos vivendo agora. Tudo nós temos que prestar conta para Roma, né? E agora, irmãos, nós estamos vivendo outro tempo muito semelhante, porque nós estamos às portas do aparecimento do anticristo, né? Nós estamos à margem deste evento mundial, o anticristo está para se manifestar a qualquer momento, né? E então agora os judeus vão imaginar que o anticristo é na verdade o Messias e serão enganados, né? Então nós estamos perto de ver esse acontecimento. Daqui a pouquinho nós vamos ver esse acontecimento. E lamentavelmente o povo hebreu será enganado e vai acolher este que se revelará como Messias, mas que na verdade é o anticristo, né? Oi Brenda, boa noite, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Estamos estudando ou meditando a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, e chegamos agora ao versículo 25, tá bom? Então, os gregos buscando conhecimento pelo conhecimento, os judeus buscando sinais apenas pelos sinais, né? E Paulo dizendo, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus, para aqueles que foram chamados, tanto judeus quanto gregos. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Tremendo, né, meus irmãos? Tremendo. Versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Então,
reparai na vossa vocação. Ele está falando assim, vocês coríntios, prestem atenção, vocês que foram chamados. Oi, Ana Lúcia, Deus te abençoe, seja bem-vinda, viu, querido? Nós estamos aqui meditando na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, e chegamos agora ao versículo 29. Você é bem-vinda para ficar conosco aqui, meditando nesse tempo aqui, tá bom? Então observe, repare na sua vocação. Você acha que você foi escolhido por causa da sua sabedoria? Você acha que você foi escolhido por causa do seu conhecimento? É isso que Paulo está falando aos Coríntios aqui, né? Você acha que você foi escolhido porque você é poderoso, você é influente na sociedade? Você acha que você é escolhido porque você é de alta linhagem, né? Você é nascido em berço de ouro? Você acha que é por isso que você foi escolhido? Aí ele fala assim, pelo contrário, não é por isso que você foi escolhido. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Que coisa linda, que coisa linda. Amém, Ana Lúcia, vai recebendo aí, o Senhor vai te abençoando aí, viu? Em nome de Jesus. Olha que coisa linda, o que o Paulo está dizendo é o seguinte, Deus nivelou todos por baixo. Deus nivelou todos por baixo. Nós estávamos terminando Romanos, e estudando Romanos, nós descobrimos que Deus encerrou todos debaixo do pecado, para ofertar a todos a graça, para que a salvação pudesse ser pela graça, e as pessoas pudessem ser salvas pela graça. Deus encerrou todos debaixo do pecado. Agora ele está escrevendo aos Coríntios assim, Deus nos nivelou a todos por baixo. Ele escolheu as pessoas, os improváveis. Em outras palavras, é o que Paulo está dizendo. Deus escolheu os improváveis, para aqueles que se acham prováveis ficarem confundidos, para que aqueles que se veem como prováveis fiquem confundidos. Não é? É sempre assim, Deus sempre trabalha na contramão daquilo que é o pensamento humano, daquilo que é o pensamento intelectual, não é? Daquilo que é a mente grega, a mente intelectual, a mente humana. Deus sempre está na contramão, não é? As coisas de Deus é assim, se você quer ter em abundância, então dê em abundância. A economia de Deus é assim. A economia do homem é assim, eu tenho que guardar o máximo que eu puder para que eu tenha muito no futuro. Aí Deus fala assim, não, você tem que dar. Dê o máximo que você puder para que você colha no futuro. As coisas com Deus são opostas, são antagônicas. Então Deus está sempre indo na contramão. Por quê? Porque Deus não precisa de ninguém. Nós é que precisamos de Deus. Então quando Deus fala assim, olha, você quer ter? Então dê. Por quê? Ele está dizendo o seguinte, que à medida que você dá, eu fico seu devedor, porque você está dando a alguém que eu criei, a alguém que eu amei, e quando você dá a essa pessoa, eu fico seu devedor, e pode ter certeza, a minha alegria em derramar sobre você será grande. Então dê, e Deus te devolverá. A medida é sacudida, transbordante, recalcada. É isso que Jesus ensinou. Não é? A economia de Deus é inversa da economia humana. Então todas as coisas que Deus faz vão na contramão daquilo que o homem pensa. Quando Gideão foi chamado para batalhar contra os midianitas, ele levantou rapidamente 32 mil homens. Deus falou assim, está demais, Gideão. Pode ser assim, não, vocês vão falar que conquistaram a vitória com base no braço, na força do braço. Não é assim que as coisas funcionam comigo. Nós vamos mandar um bocado de gente embora. E no final, quantos restaram? 300 homens. De 32 mil para 300 homens. Pensa, Deus vai na contramão, porque a glória é sempre dele. E ele não dá a glória para ninguém. E ele nem divide a glória dele com ninguém. De jeito nenhum Deus faz isso. Né? Então, amados, a gente vai aprendendo. Caminhando pelas Escrituras, nós vamos aprendendo sobre o caráter de Deus e sobre o que é confiar em Deus, sobre como confiar em Deus. Amados, nós não podemos ficar guardando no nosso coração expectativas.
Expectativas frustram. Nós temos que ter esperança, não é? A esperança não frustra. A Bíblia diz isso, a esperança não frustra. Nós precisamos de interromper esse ciclo de frustrações, sabe? Pelas quais nós muitas vezes passamos. Por quê? Porque alimentamos expectativas. Mas Deus tem uma maneira de trabalhar que é praticamente padronizada. Praticamente padronizada. Você vai ver Deus agindo sempre da mesma forma, né? É com poucos que ele vence a guerra. Ele só precisa às vezes da adoração. Olha para Josafá, né? Segundo de Reis, capítulo 20, se eu não estou enganado, ou primeiro de Reis, capítulo 20, né? Você vai ver Josafá é primeiro de Crônicas, capítulo 20, tá? Você vai ver Josafá indo buscar orientações sobre a guerra que ele ia enfrentar. E aí, quando ele ouve a orientação é a coisa mais simples. Se você fosse olhar a olhos humanos, você ia falar assim, isso é loucura. Isso é loucura, não faça isso não, que o exército que vem contra nós vai nos destroçar. E o que Deus manda eles fazerem? Vocês vão colocar os levitas à frente do exército. E os levitas à frente do exército seguirão adorando, dizendo que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Só isso. Essa é a guerra que vocês vão fazer. Quando vocês chegarem no arraial inimigo, vocês só terão que pegar os despojos, tomar os despojos. E foi exatamente o que aconteceu. Eles foram proclamando à frente do exército, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Não é? Enquanto isso, o Senhor fez a guerra, destruiu o inimigo, desbaratou o inimigo, eles começaram a guerrear entre eles mesmos, virou uma confusão. No final das contas, quando Israel chega, era só tomar os despojos. As estratégias de Deus aos olhos humanos parecem loucura. A maneira de Deus agir aos olhos humanos parece loucura, mas é Deus agindo. Então a fé é essa coisa que parece loucura, mas quando você contempla os resultados da fé, o que você vai contabilizar é o agir de Deus. Então, Deus vai trabalhar sempre na contramão daquilo que é o pensamento humano. Não é? Você está achando que você precisa de muitas coisas para realizar alguma coisa lá, algum projeto seu. Você precisa reunir isso, fazer aquilo outro, não sei o que mais. Aí Deus fala assim, não é assim que você vai fazer não. Esquece isso tudo aí. Dá o pontapé inicial. Comece e eu vou fazer chegar tudo que você precisa. E aí você começa e Deus faz chegar tudo que você precisa. Irmãos, é inacreditável a olhos humanos. Mas aos olhos do que crê, é exatamente isso. Não é? Olha que bênção, né? Estavam falando disso esses dias. É isso aí. E hoje, né? É isso. É essa maneira. O agir de Deus é dessa forma. Nós não podemos nos esquecer disso. E Ele vai usar as coisas fracas para confundir as fortes. Irmãos, eu fico impressionado com isso aqui. Tem uma coisa que sempre me impacta, e todas as vezes que eu chego num texto como esse aqui, ou todas as vezes que eu vou tratar do assunto, por exemplo, da profecia, tem uma coisa que me confunde no agir de Deus. Deus poderia já usar homens e mulheres eloquentes, pessoas que têm conhecimento bíblico, sabe? Assim, muito conhecimento bíblico, para poder entregar palavras de profecia, palavras de conhecimento, sabe? Mas Deus escolhe usar aquelas pessoas simplesinhas, que mal sabem ler, que quando vão falar, às vezes as palavras delas quase têm que ser interpretadas para você compreender o que a pessoa está falando. E aí você escreve o que essas pessoas falam. Pode escrever, porque é Deus falando na boca dessas pessoas, sabe? E aí mais tarde você vai ver o cumprimento daquilo que Deus falou. É impressionante. É difícil você ver uma pessoa, e eu falo isso, irmãos, depois de muitos anos vivendo na igreja, né? Convivendo com a igreja, vendo os dons espirituais se movendo, vendo a igreja se movendo nos dons, sabe? E aí quando você começa a prestar atenção nesse detalhe, é difícil você ver uma pessoa culta, né? Uma pessoa que tenha muita bagagem, muito conhecimento, profetizando e entregando coisas de Deus.
sabe? Geralmente a pessoa que Deus vai usar para fazer isso é aquela pessoa simplesinha que mal sabe falar, às vezes não sabe escrever, às vezes não sabe nem ler. E aí você vê aquela pessoa falando com tanta propriedade, você fala assim, não tem como duvidar, porque essa profecia bate com as Escrituras. O que essa pessoa está falando se sustenta pelas Escrituras, não é? Há evidências dessa maneira de Deus agir nas Escrituras e na nossa convivência com Ele. Então, tem fundamentos aqui. Eu vou escrever e vou esperar. E aí você escreve, espera e a palavra se cumpre. Oi, Vitor, boa noite, meu irmão. Deus te abençoe, seja bem-vindo. Estamos encerrando aqui 1 Coríntios capítulo 1, viu? Mas você é bem-vindo para continuar conosco aí. Então, essa maneira de Deus agir, né? Às vezes a gente fica aí, você está achando que você sabe muito, você está pensando que você é muito poderoso, porque você é influente na cidade, você é um político influente, ou tem conexões com pessoas influentes, né? Você é muito poderoso porque tem muitas posses, desfruta de um poder econômico grande. Você está achando que Deus te chamou por causa disso, sua vocação é por causa disso? Você está achando que Deus te escolheu por qualquer uma dessas razões? Você tem muito conhecimento? Não é por isso não. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir ou envergonhar as sábias. Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém, aqui o propósito, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Imagine, irmãos, nós temos pessoas com muita sabedoria no país hoje, né? Pessoas com muito conhecimento. E algumas vezes, essas pessoas com muita sabedoria e conhecimento começam a esbravejar, dizendo, eu profetizo isso, aquilo outro. Não precisa nem escrever, meu irmão, não vai cumprir, porque aquela profecia é resultado de emoções descontroladas, sabe? De indignação. A profecia que vem de Deus, ela não é resultado de indignação, a profecia que vem de Deus é resultado de um coração cheio de amor, né? Os dons do Espírito, basta dizer que o Espírito se entristece com alguns comportamentos do ser humano. Como é que o Espírito de Deus vai então entregar uma profecia a uma pessoa que está ali esbravejando, dizendo eu profetizo, como se estivesse na verdade liberando decretos contra pessoas? A Bíblia diz que nós não temos inimigos de carne e sangue. Os nossos inimigos não são carnais. Nossos inimigos são principados, potestades, dominadores, forças espirituais da maldade. Estes são os nossos inimigos. Homens e mulheres não são inimigos uns dos outros. Os cristãos não têm inimigos de carne e osso. Os servos de Deus não têm inimigos de carne e osso. Então, nós precisamos olhar para isso. E aí você vai ver esses homens eloquentes liberando palavras. Dificilmente vale a pena anotar o que está sendo dito. Dificilmente. Porque você percebe só de ouvir que aquilo na verdade não é profecia, são decretos que aquela pessoa está fazendo. E eu não sei se elas estão autorizadas a fazer esse tipo de decretos, né? É aí que vem a confusão, né? É aí que o Senhor confunde as coisas sábias, né? Por meio das que não são sábias, né? É por meio das loucas. É aí que Deus confunde as coisas fortes por meio das fracas, das desprezíveis, né? Versículo 30, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, não é porque você é discípulo de Paulo, você foi evangelizado por Paulo, que você é alguma coisa. Não é porque você foi evangelizado por Apolo, você se tornou discípulo de Apolo e por isso você é alguma coisa. Nada disso. Não é porque você é discípulo de Pedro, que andou com Jesus, que apesar de não ser letrado, não é? Estava ali, era discípulo de Jesus, ok, mas não é por isso que você é alguma coisa.
né? Então, exatamente, ele estava falando da igreja. Ele estava falando da igreja, né? Então, não é porque você se tornou discípulo desses homens, agora você escolhe, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro. Não, eu sou de Cristo. Cristo não está dividido. O corpo de Cristo não está dividido. Para com isso, que divisão louca é essa? Que loucura é essa, né? Vocês são dele, vocês são de Cristo, vocês são de Deus e vocês estão em Cristo, né? E Cristo Ele se tornou para nós, da parte de Deus, sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então, você quer se gloriar em alguém? Se glorie em Cristo. Para de citar Paulo, para de citar Apolo, para de citar Pedro. O Salvador é Jesus. É isso que Paulo está dizendo, irmãos. Se a gente vai olhar o comportamento de lideranças, determinadas lideranças na igreja, hoje a gente tem receio de lidar com alguns líderes. Não é? Por quê? Porque meu discípulo, hein? Isso aqui, fulano é meu discípulo, ciclano é meu discípulo, delano é meu discípulo. Que discípulo, meu discípulo? É discípulo de Cristo. Nós todos somos discípulos de Cristo. Se eu for discípulo de algum homem, que o Senhor me livre. Misericórdia, eu não quero isso para mim, não. Eu não quero ser discípulo de homem algum, não. Quem me faz discípulo para Cristo, me faz discípulo de Cristo. Eu não sou discípulo de homem algum, eu sou discípulo de Cristo. Por isso eu sou chamado cristão. Não é? Então, você quer dizer, eu sou discípulo de José, então você é Josézão. Né? Você é um Josézão porque você é discípulo de um José? Né? Não, querido, nós somos discípulos de Cristo, embora você esteja sendo conduzido por um pastor, a quem eu respeito, a quem você respeita, né? Aqui a questão não está em difamar ou denegrir a imagem de ninguém, de jeito nenhum. Mas nós temos que nos alinhar à palavra. Nós temos que caminhar alinhados com a palavra. Não é? A primeira vez que os cristãos foram chamados de cristãos, eles foram chamados de cristãos em Antioquia, porque foram reconhecidos como pessoas que se pareciam com Cristo. Então, se eu tiver que formar discípulos, eu quero formá-los para Cristo. Eu quero que eles se pareçam com Jesus. Não é? Se eu tiver que formar discípulos, eu quero que eles tenham a identidade de Cristo formada neles. Eu quero que as pessoas, quando olharem para eles, os identifiquem como discípulos de Cristo. Amém? Esse deve ser o nosso trabalho. E se você quer se gloriar, glorie-se em Cristo, glorie-se no Senhor. Não é? Mas você não pode isso, você não pode. Posso todas as coisas, mas eu escolho não. Eu escolho não. Você não pode beber, posso beber. Você não pode fumar, posso fumar. Mas eu escolho não beber e nem fumar. Porque a bebida e o tabaco vão prejudicar a minha saúde, vão prejudicar a saúde do meu corpo, que eu deverei apresentar íntegro diante do Senhor no último dia. Esse corpo precisa glorificar a Deus. Então a razão por que eu escolho não beber e não fumar é porque eu quero que esse corpo glorifique a Deus. Esse corpo tenha vigor físico, tenha saúde física para pregar o Evangelho, para testemunhar que Deus está vivo. Sabe? Quando você vê um homem de 80 anos, saudável, enxergando, ouvindo, andando sozinho, lúcido, você fala assim, gente, glória a Deus. É ou não é? Glória a Deus. Eu, quando crescer, quero ser igual a esse homem. Não é assim que a gente faz? Por quê? Porque ele, aos 80 anos, é uma pessoa que ouve, conversa de forma bem articulada, está plenamente lúcido, é independente, faz todas as suas atividades sozinho, sem depender de ninguém, né? Se alimenta sozinho, toma seu banho sozinho, faz todas as suas necessidades sozinhos, alguns ainda dirigem, né? Quando você vê uma coisa dessa, você fala assim, glória a Deus. Então, o seu corpo está trazendo honra ao nome do Senhor. Então, é por isso que eu não fumo, é por isso que eu não bebo, é por isso que eu não fico nas noitadas, né? Então essas são as questões. As pessoas querem dizer que nós não podemos, então nós somos escravos. É o contrário. Nós podemos e escolhemos não ser escravos, né? Não ser escravo do tabaco, não ser escravo do álcool,
não ser escravo dos entorpecentes, não ser escravo do entretenimento, né? Nós escolhemos não ser escravos dessas coisas para agradar a Cristo. Por quê? Porque Ele já nos salvou, Ele já nos comprou, nós não somos mais de nós mesmos, né? Então, a sabedoria fica louca com essas coisas. A sabedoria enlouquece diante da sabedoria de Deus, né? Então, que o Senhor assim nos abençoe, que o Senhor assim nos ajude a caminhar dessa forma, né? Nos gloriando em Cristo Jesus. Que o Senhor nos abençoe para que nós nos lembremos sempre que nós somos dele, de Deus, em Cristo, e que Cristo, da parte de Deus, se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nele eu fui justificado, nele eu fui santificado, nele eu fui redimido. Toda a sabedoria está nele, habita nele corporalmente, né? Então, eu me glorio nele por conta disso. Amém? Glória a Deus. Aleluia.